Programa Transformando Vidas, com apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, meu querido e amado, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. É um privilégio, uma oportunidade que temos, é uma rica oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Talvez você, começando uma semana, assim, meio triste. Meu querido, Jesus é a solução. Jesus é a solução. Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, ele entra para mudar a vida daquela pessoa. Estou dizendo a religiosidade, mas Jesus, quando nós falamos de Jesus, nós vivemos Ele a todo momento da nossa vida, momento de alegria, momento de tristeza, momento de prosperidade, qualquer tipo de situação, igual Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo ali no versículo 12, ele fala que ele sabe estar, passar por qualquer situação de sua vida. Então, quando você tem Jesus, você tem a confiança, você tem a segurança, de poder compartilhar com Ele, poder entregar a Ele aquele momento difícil que você está passando, porque o Senhor nos fez limitado. Por que Ele nos fez limitado? Para que Ele possa entrar e agir diante daquela situação. Existem coisas que nós podemos fazer, existem coisas que nós não podemos fazer. Por isso que nós precisamos de Jesus, para que Ele esteja ali agindo na nossa vida e entregando a Ele. Aí sim nós vamos ter uma vida equilibrada, nós vamos ter uma vida totalmente diferente, porque nós sabemos que temos um Senhor cuidando de nós. Isso também chama-se fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Não sei como está a sua vida, mas Jesus está aí para mudar essa situação, a situação da sua família. Não fique desesperado por esse momento de tribulação. A tribulação, muitas vezes, quando nós sabemos passar por ela, nós saímos daquela situação fortalecido e comprometido ainda mais com a obra do Senhor. Tá bom? Lá em Romanos 12, fala sobre isso, que nós temos que, por exemplo, estar ali alegre na esperança, nós sermos pacientes na tribulação e perseverar na oração. Então fala da persistência que nós temos que ter na oração. Então é muito importante isso, meu amado, que você possa ter uma semana diferente. Não sei se você está aí em cima de uma cama, talvez numa pré-depressão, porque a pré-depressão a pessoa começa a se isolar, assim de uma forma devagar, e de repente, se ela não luta para sair daquela situação, ela entra numa depressão, ela não tem vontade para nada na vida, parece que tudo está aí perdido, e a pessoa perde toda a esperança. Saia da situação, procure ajuda, e ajuda o Senhor Jesus Cristo. Se você quiser entrar aí, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso ministério, você pode estar entrando aí na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Nós vamos ter uma vinhetinha que fala como você pode estar entrando em contato conosco, tá bom? E logo em seguida nós retornaremos, nós queremos falar para você sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a importância da oração, o que a oração pode estar fazendo na nossa vida, tá bom? Então acompanha a minha tia. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Glória a Deus. Então, entre em contato conosco, meu amado. Conhecer um pouquinho mais do ministério e nos acompanhar, tá bom? Em nome de Jesus.
E logo nós vamos ter aí uma novidade, a nossa rádio online. Logo nós vamos estar entrando em contato com você, para que você possa ter aí a baixar o aplicativo e também participar da nossa rádio online. Está em contato conosco aí 24 horas, né? Através de louvores, pregação da palavra do Senhor, testemunho, e eu creio que vai ser um momento assim de muita bênção na tua vida, tá bom? Daqui algum tempo nós vamos estar compartilhando com você da nossa rádio online, em nome de Jesus. Meu amado, gostaria de ler com você Atos capítulo 12. Nós estamos aqui numa campanha na nossa igreja, campanha do Pentecoste, levando cada pessoa a ter uma experiência no batismo com o Espírito Santo. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, falar em línguas. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 14, ele fala da importância de nós falarmos em língua. Claro que dá uma ênfase à palavra profética, a palavra pregada, né, do entendimento, mas ele também incentiva muito a falar em línguas, a ser, por exemplo, batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. E ele fala que quando nós estamos falando em língua, nós estamos falando em mistério com o Senhor, e o nosso espírito ora bem. É muito importante essa palavra, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, aqui, algo que aconteceu com Pedro. Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Nessa ocasião, o rei Herodes apreendeu alguns dos que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então veja bem, meu amado, o que esses homens de Deus eles passaram. Eles já tinham matado Tiago, e diz que os judeus eles gostaram dessa ideia de matar Tiago. Tiago também, um dos discípulos, sendo preparado ali para que pudesse estar levando a palavra do Senhor. Ele tinha sido jogado na prisão. Assim, eles não traficavam, eles não roubaram, eles não mataram, simplesmente pelo fato de estar pregando a palavra do Senhor. Isso causava ali uma certa indignação, principalmente no meio da liderança, né, do governo, porque quando nós estamos levando as pessoas até o Senhor Jesus Cristo, a mente das pessoas começa a ser aberta. Hoje nós vemos, por exemplo, uma grande transformação que o nosso país está passando, né? A corrupção, que a gente, desde quando eu me conheço por gente, a gente, né? Você, não sei quantos anos você tem, a gente ouve de corrupção, mas nunca ninguém teve, por exemplo, a ousadia, a coragem de enfrentar tudo isso. Claro que vão descobrir muito mais. E nosso país aí, desde a época de Cabral, uma corrupção cruel, né? Numa maldição cruel, mas coragem. Isso é a igreja orando. A igreja orando, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, orando, clamando, jejuando, para que possamos ter uma nação diferente. Quando nós lemos lá, por exemplo, 2 Crônicas 7,14, diz que o povo que se chama pelo meu nome, e ali tem alguns requisitos que aquele povo deve obedecer para que o Senhor esteja sarando aquela terra. E o nosso país, ele está passando, né, por uma grande transformação. Está sendo mostrada a nudez da nossa pátria, quanto dinheiro na corrupção que é colocado, e um povo, por exemplo, sendo jogado aí numa miséria, numa falência total, falência aí, por exemplo, todas as áreas, né, que nós podemos ver, na área da saúde, na área da cultura, na área da educação, na área da política social. Então, nosso país passando, e por outro lado a gente vê tudo isso. Então, a igreja, quando ela avança, as trevas vão recuando. Quando as trevas vão recuando, claro que o Senhor vai mostrando todo aquele mal. Então, geralmente, eles não gostam muito, né? Porque eles gostam Satanás gosta de trabalhar aí, usar os homens
para trabalhar de uma forma encoberta, mas a igreja, ela é luz para esse mundo. Então, quando a luz chega, claro que as trevas têm que dissipar. Então, quando, por exemplo, os apóstolos começaram a pregar, porque na realidade a mentalidade deles era assim: nós matamos o líder deles, Jesus, nós o crucificamos, então agora esse grupo de religiosos vão aí estar acabando. Mas na realidade aconteceu diferente, porque Jesus tinha preparado aquele grupo de homens comprometido, né, cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, eles recebem a promessa de serem batizados com o Espírito Santo. Pedro não é mais aquela pessoa que tinha negado o Senhor Jesus. Jesus faz a promessa em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles iam receber a virtude, o poder do Espírito Santo para levar a palavra, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, eles recebem aquela palavra e eles começam a pregar aquela palavra. Claro que eles incomodavam muitas pessoas ali, principalmente os reis, né? Não somente ali daquela região, mas de Roma e todo o que tinha na época, porque o propósito deles era levar o evangelho até os confins da terra, levar a geração deles a saber que Jesus Cristo, ele veio trazer salvação, ele ressuscitou. Então era o propósito deles. Tanto é que Paulo, quando ele converte aqui no capítulo 9, uma preparação, e se você vai ver, por exemplo, em Atos capítulo 13, Paulo já é enviado pela igreja de Antioquia. Ele é enviado, e depois do capítulo, por exemplo, de 13, de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 28, você vai ver as obras de Paulo, quanto ele viajou, o que ele passou, o que ele teve que enfrentar, porque o evangelho, ele começa, aonde ele chega, começa a mudar a vida daquela pessoa, não só naquele quesito religioso que você conheceu de uma forma errada, porque o evangelho, ele transforma a sociedade, porque as pessoas vão andando ali na luz, vão tendo ali o conceito da palavra do Senhor, os princípios da palavra do Senhor, vão se tornando pessoas cultas, pessoas inteligentes. Isso incomoda a sociedade, tanto é que o próprio governo, ele faz tudo para a igreja não avançar, né? Porque ele tem medo de perder o domínio. Então, aquele tempo de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu no capítulo 12? Eles prenderam os apóstolos, prenderam ali os discípulos, e já tinham matado Tiago, e agora eles partem para cima de Pedro, para que Pedro também fosse morto, porque isso agradava aqueles homens perversos da época. Imagina se agradar da morte de uma pessoa, tá? E uma pessoa ali de Deus, uma pessoa santa. E agora a igreja, quando ficou sabendo disso, começa a interceder pela vida de Pedro. Então, versículo 5 do capítulo 12. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, olha a importância da oração da igreja, meu irmão. Não é só orar, cumprir um dever religioso, né? Eu vou orar, eu vou cumprir um dever religioso. Não, é entender que, por exemplo, um líder estava passando por uma situação dificultosa, poderia ser mais um morto, e a igreja agora, ela se reúne e ela começa numa oração intensiva em favor de Pedro. Meu amado, nós temos uma arma poderosa chamada oração, e muitas vezes nós deixamos de lado, né? Nós queremos contar os nossos problemas, nós queremos reclamar para fulano, para ciclano, e nós deixamos de usar uma arma poderosa chamada oração. Então veja a importância quando a igreja entendeu que precisava interceder ali pela vida de Pedro, porque senão ele seria morto. Versículo 6, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro,
e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que lhe fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Então veja bem, quando a igreja começou a orar, começou a entender o problema, e é muito importante o corpo de Cristo reunir para orar em favor, por exemplo, de uma situação que está acontecendo ou na igreja, ou na comunidade, ou na cidade, porque a igreja que vai determinar o que vai acontecer, o final daquilo. Então, quando a igreja, por exemplo, ela para, quando a igreja se omite, o que acontece? Satanás ele vai avançando, ele vai tomando territórios, ele vai conseguindo território. Mas quando a igreja entende o propósito da oração, ela chega num determinado local, e Pedro aqui preso, por exemplo, literalmente falando preso, mas as pessoas, por exemplo, que vivem na tua casa, que não tem Jesus, que vivem na cidade, elas estão presas pelas algemas de Satanás. Elas não serão soltas se nós não tivermos oração intensa. Por exemplo, nós temos várias promessas na palavra de Deus que a nossa família vai ser salva. E muitas vezes nós vamos concordando com Satanás. Satanás vai dizendo para nós: não ore não, eles não querem nada, para de orar. Mas, por exemplo, eles já morreram? E aonde está escrito na Bíblia para você parar de orar? Sendo que a Bíblia fala que nós temos que intensificar a oração, não é parar. Então Satanás ele começa a negociar conosco. Ele começa a negociar. Porque veja bem, aqui a igreja diz que ela fazia uma oração intensiva, não era parar, não era simplesmente aquela oração de religioso que a gente faz assim para cumprir um dever religioso. Eu orei, já fiz a minha parte. Mas peraí, fiz a minha parte? Tem alguém aqui correndo risco de morte? Eu fiz a minha parte? Simplesmente fiz a minha parte como religioso? Não, é entender. Primeiro, por exemplo, nós vemos ali sobre os frutos do Espírito, e nós vemos algumas situações, por exemplo, você ter amor pela pessoa. Primeiro fruto, eu tenho amor. O que é aquele amor? É você estar no lugar daquela pessoa. Por exemplo, se você tivesse preso ali, né, dependendo ali de um milagre, de algo sobrenatural. Então, quando nós intercedemos, a intercessão, é a mesma coisa de você estar no lugar daquela pessoa. Então você começa a sentir também como se você estivesse ali. Claro que a tua oração, ela vai ter agora um significado bem mais profundo do que nós simplesmente estarmos orando ali por cumprir um dever religioso. Diz que a igreja fazia intensa oração. Então, quando nós entendemos, por exemplo, a nossa família, as pessoas que sem Jesus, elas estão caminhando para o abismo eterno, elas estão algemadas. Quando o Senhor, ele fala, por exemplo, aquela profecia de Isaías sobre o ministério do Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor Jeová estaria sobre ele, para libertar os cativos. Jesus vem, começa a pregar, ele repete aquilo que Isaías falou. Então, libertar os cativos. Então as pessoas, por exemplo, você não vê com teus olhos físicos, mas com nossos olhos espirituais nós vemos as pessoas algemadas, aprisionadas por Satanás. Então quando a igreja, quanto mais tiver, por exemplo, oração naquela igreja, com compromisso de levar aquela comunidade, ou um líder de célula, entender, por exemplo, não é simplesmente por argumento que nós chegamos numa pessoa, convencemos aquela pessoa do pecado, de abandonar o pecado, mas nós temos uma arma poderosa através de oração, para a gente estar orando a célula. Quanto mais a célula é uma célula de oração, mais nós vamos ver as pessoas sendo libertas. Mas nós temos que tomar cuidado, porque Satanás ele começa a negociar conosco. Porque quando nós começamos a orar de uma forma intensa, com propósito, claro que Satanás ele vai perdendo campo, e a igreja ela vai avançando.
Então você que, por exemplo, é um pastor, um líder de célula, quer ver a tua célula crescendo, não é simplesmente argumento, não é simplesmente fazer um evangelismo. É importante você fazer um evangelismo naquela comunidade, é importante você fazer visita, é importante, mas que vai fazer aquelas pessoas serem libertas das algemas é a oração intensiva com aquele propósito. Por exemplo, nós alcançamos alguém, né? Eu fui lá, falei para alguém vir à igreja. Satanás manda alguém naquela casa na hora do culto e leva aquela pessoa para o outro lado, porque ele sabe que vai estar perdendo o território, e ele tem demônios, que envia demônios naquele local para não deixar as pessoas virem. Então nós temos que entender, aqui Pedro ele foi liberto de uma forma assim sobrenatural. Um anjo foi lá naquela prisão. Como, por exemplo, quando você lê Hebreus capítulo 1, que o Senhor fala que os anjos, eles trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos trabalham a nosso favor. Claro que anjo não obedece a minha ordem, eles obedecem a ordem do Senhor, mas nós pedimos para o Senhor: Senhor, envia os teus anjos. Tá? Então o anjo, ele foi lá naquela prisão e tirou ali Pedro de uma forma sobrenatural, como Deus envia os anjos, quando nós realmente, os anjos estão aí para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você fala com o Senhor: Senhor, envia os teus anjos ali, eu vou estar em tal lugar. Aqui em São Paulo mesmo, nós andamos, né, para todo lugar perigosíssimos, lugar muitas vezes assim tenso. Nós falamos: Senhor, coloca os teus anjos ali, Senhor, abre o caminho para que a gente possa entrar. Então os anjos estão trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação, ao nosso favor. E nós não usamos isso. Nós muitas vezes começamos a ouvir, né, pregadores, teólogos que parece que são contra a palavra de Deus, né, que falam bobagem, um tanto de coisa, e nós deixamos aquilo que é sobrenatural de lado. Pois aqui Pedro, ele foi liberto daquela prisão, literalmente falando. Ele foi liberto e ele disse que, olha, será que eu estou tendo aqui uma visão, alguma coisa? Não, claro, né, aquilo que ele estava passando, na realidade ele saiu dali. O importante é que ele saiu. Então, quando a igreja, qual o propósito? Era não somente orar, mas orar intensamente. Então, quando nós fazemos vigília de oração, quando nós levamos as pessoas à presença do Senhor, ali comprometido com a obra do Senhor, né, as pessoas entenderem. Olha, irmão, a gente vai ver assim coisas sobrenaturais. A gente vai ver pessoas ali sendo libertas, sendo curadas. Por exemplo, tem alguém da igreja, né, tem um líder da igreja no hospital. A igreja está fazendo intensa oração por ele, ou está fazendo aquele dever religioso, simplesmente fazer um dever religioso? A igreja está fazendo intensa oração, é um líder que está ali, é um pastor que está ali, né, passando por um momento difícil. A igreja está fazendo intensa oração por ele? Será que ela está fazendo? Ou ela está desejando que aquele líder morra? Né? Então aqui eles entenderam, tinha um líder preso. Então tem um líder preso, uns poderiam falar: não, ele merece estar preso, mas eles não estavam com isso. Então nós vamos orar e nós estamos crendo que Pedro vai sair daquela situação. E Deus enviou o anjo ali. Porque quando nós oramos, irmão, nós estamos pedindo para o Senhor agir dentro daquele propósito, não é? Estamos pedindo ajuda do Senhor, para que o Senhor interfira naquele problema. Mas a gente tem que orar? Claro que tem, a Bíblia fala para a gente orar. Mas Deus já não sabe? Eu sei que Ele sabe, mas Ele ensina na palavra para nós pedirmos. Então Satanás, ele vai negociando, né, com você, para que você não faça isso. Então quando nós estamos orando, nós estamos dando, né, pedindo para o Senhor para que Ele esteja agindo naquele local. Tá bom, meu amado? Entenda isso. Nós temos uma arma poderosa chamada oração. Tá? Isso é muito importante na tua vida. Nós vamos ter agora uma chamada do congresso e logo em seguida eu retornarei para orar por você, meu amado. A não ser que você está passando,
mas intensifica a oração, em nome de Jesus. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus apresenta 11º Congresso Alcançando Níveis Maiores. Alcançando Níveis Maiores. Nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Em um lugar que dispensa comentários. Hotel Fazenda Poços de Caldas. Venha conciliar um final de semana agradável e aprender a palavra de Deus ao lado da sua família e de sua célula. Não perca tempo e faça já uma caravana com a sua família, com a sua célula e, é claro, com a sua igreja. 11º Congresso, Alcançando Níveis Maiores. Preletores, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Louvor, com o Ministério Avivamento para as Nações, reunindo vozes de todas as idades. Para mais informações ou pagamento em até 3 vezes no cartão pelo PagSeguro, acesse o nosso Facebook. 11º Congresso, Alcançando Níveis Maiores. Realização, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Glória a Deus. Espero você nesse congresso, meu amado. Você aí de Poços de Caldas, Serrania, Machado, entre em contato conosco. Já faça a sua inscrição para o congresso. Serão aí 2 dias maravilhosos na presença do Senhor, né? Que você possa usufruir não somente da parte espiritual, mas da parte também, né, do entretenimento, a gastronomia do hotel, muito bacana. Então, você é o nosso convidado especial, tá bom? Quero orar por você, meu amado. Hoje falamos sobre oração. Claro que poucas palavras, né? Que a gente precisaria de mais tempo para falar sobre oração, que é muito importante. Mas eu creio que Deus vai abrir uma porta para você. Em nome de Jesus. Talvez você está desempregado, está doente, está passando um momento muito difícil na família. Então, esteja intensificando a oração, que eu creio que o Senhor vai entrar com a resposta. Momento de oração com o Apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, nós te louvamos, Senhor Deus querido, pelo privilégio de poder ler a Tua palavra, Senhor, e dentro da Tua palavra, meu Pai amado Deus, ver coisas maravilhosas, milagres sobrenaturais, que foram feitos, Senhor Deus querido, na vida dos apóstolos. Mas o melhor de tudo isso, Senhor, saber que Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Tu continua operando. Essa é a nossa alegria, Pai, esse é o nosso consolo, Senhor, essa é a nossa segurança, meu Pai amado Deus. E eu entrego, Senhor, esse problema, Senhor, essa vida que está aí lutando, Senhor Deus querido, por uma situação difícil, coloco nas Tuas mãos, e eu creio, Senhor Deus querido, no milagre sobrenatural, meu Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.